Vamos a mais um vídeo, sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos aqui para falar de odontologia, laboratório de prótese e tudo que abrange a área. Eu quero trazer para vocês as novidades, as tendências, novas técnicas e tudo aquilo que pode ajudar no dia a dia do seu laboratório, no dia a dia do seu consultório. O assunto de hoje é um assunto bem interessante. Eu já falei aqui sobre a plataforma MeditLink e hoje eu vou trazer mais uma ferramenta e uma maneira que a gente pode fazer os nossos provisórios. E aí ainda os softwares da plataforma, por ser gratuitos, ainda eles não abrangem tão bem como os softwares pagos, como Exocad e Dental Studio. Mas a gente tem algumas maneiras de usar essas ferramentas gratuitas e fazer um bom trabalho. Então, depois da vinheta, vamos lá no computador e eu quero mostrar para vocês como é que eu fiz um provisório. Vamos falar bastante sobre essa técnica. Então, essa técnica tem me ajudado bastante, principalmente aqueles casos onde a gente tem bastante preparo para fazer. A gente vai fazer uma reabilitação, por exemplo, e eu quero deixar tudo já encaminhado, fazer um provisório bonito. Então, esse provisório impresso, na impressora 3D com uma resina específica da cor já selecionada. Eu tenho usado bastante as resinas da MakerTech, da Hiller, vendidas pela Neodent, e agora eu estou com uma proposta diferente, logo eu vou mandar para vocês, que é de uma outra resina muito interessante até para restaurações definitivas. Mas isso ficou para um assunto para o próximo vídeo. Mas como eu estava falando, essa técnica tem me ajudado demais, tá? Baixo custo para aquelas pessoas que já têm scanners intraorais, já têm as suas impressoras 3D, ou já tem um laboratório parceiro trabalhando junto para fazer esse tipo de trabalho. Mas não se assustem se você que ainda investir no scanner intraoral, está pensando, assim como uma impressora 3D, me chame aqui nos comentários ou lá no Instagram, tá? Eu terei o maior prazer em ajudar a fazer a melhor escolha e talvez eu consiga trazer da minha experiência e talvez seja muito semelhante à sua, para a gente conseguir fazer uma boa compra. Tá? Hoje a gente tem coisas bem interessantes, baratas, fugindo um pouco dos sites e coisas específicas da odontologia. A gente consegue coisa bem bacana. Longe disso, a gente economiza uns bons dinheiros fazendo esse tipo de compra fora desses sites, fora dessas empresas bem direcionadas para a odontologia. Também isso aí pode ficar um assunto para um outro vídeo. Até eu já tinha gravado um vídeo bem antigo no Instagram sobre isso. Talvez eu traga aqui para o canal. Comente aqui nos comentários, aqui embaixo, se você quer esse tipo de vídeo, que eu acho legal, até para montar computador, fazer uma boa compra. Então, se ficar no interesse, coloca aqui embaixo que vamos fazer esse tipo de conteúdo. Frente a essa técnica, eu acredito que ela é muito interessante quando a gente está falando de vários elementos. Porque já consegue deixar aquelas pontes fixas, né? Isso fica também uma outra ideia. Quando nós temos um pôntico, fica muito difícil de a gente setar bem a oclusão, a questão estética de fazer aquele provisório na hora em acrílico. Nós, com um simples moldagem ou a simples escaneamento da primeira consulta, antes de mesmo de começar os preparos, a gente já consegue deixar esses provisórios prontos, fazendo essa técnica da eggshell, né, a casca de ovo, traduzindo do inglês, e a gente consegue deixar um provisório bem acabadinho, bem bonito, às vezes até com glaze. Né? Eu vou falar isso depois, depois do provisório pronto, eu vou mostrar para vocês. A gente tem algumas ferramentas até de maquiagem, a gente consegue deixar um provisório bem caracterizado. Tá, assim, para o vídeo não ficar muito longo, vamos lá para o computador e vamos seguir essa linha e mostrar para vocês o que eu fiz. Eu precisei usar 2 softwares separados para a gente conseguir fazer um provisório dessa forma. Aqui no computador nós já temos caso. Vou fazer uma coroa provisória em cima deste dente 46 e basicamente aqui nós vamos setar nossa ordem de serviço, né? Uma coroa, a gente pode marcar como temporário, de impressão 3D, a cor, mais para organizar o laboratório e depois o software dentro da plataforma MeditLink já reconhecer o que a gente quer fazer. E lá no Viewfinder, vamos olhar, só para tirar aqui, já foi feito, só para vocês como é que é o caso clínico. Então nós temos uma fratura deste dente, o paciente não tinha sintomatologia nenhuma, então não foi nem encostado esse dente, só foi passado para ele que ele tinha que higienizar bem para a próxima sessão. E eu fiz esse escaneamento então para mostrar para vocês e para seguir a sequência de deixar o provisório pronto, com uma anatomia
já que nós tínhamos perdido basicamente mais da metade daquela anatomia dentária. Para facilitar, e até mesmo neste caso aqui foi a primeira consulta do paciente, então faria sentido a gente sair já fazendo preparo, coroa, não tinha feito nenhum tipo de orçamento ainda. Então fez um escaneamento onde não tem custo nenhum, depois foi passado o orçamento para o paciente e a partir dali então a gente começou e agora estamos aqui. Eu já tinha deixado pronto esse preparo lá no Exocad, eu já vou fazer vídeo sobre isso e ver qual é a diferença, mas para aqueles que não têm o Exocad, isso aqui seria uma plataforma bem interessante e foi a maneira que eu achei de conseguir fazer esse trabalho. Se algum colega está assistindo esse vídeo e achou uma outra maneira, coloque aqui nos comentários, burro, e tem uma maneira mais fácil de fazer. Mas eu precisei usar 2 aplicativos para a gente conseguir fazer isso. Então, basicamente, nós precisamos abrir o aplicativo aqui do Medit Design, que seria para editar essas malhas. E eu já vou explicar o porquê que eu tive que fazer isso, certo? Aqui eu já falei sobre a sequência, por que ele aparece isso. Se você que ainda não aprendeu a usar os softwares, ele tem uma maneira wizard, né? Uma maneira que ele fica mostrando ali com vídeos e dentro do aplicativo como usar. Aqui vamos seguir trabalhando. Aqui ele já foi feito, obviamente, o caso. E eu vou clicar já no caso executado, até para mostrar para vocês, de uma maneira mais rápida, o que eu fiz. Então, eu peguei o dente e fiz um preparo no modelo, para depois a gente ir lá no software de desenho e ele entender aquilo ali como um preparo do modelo e fazer o nosso dente provisório e deixar ele pronto. Então note que o nosso preparo, e aqui eu vou mostrar para vocês como faz isso. Então ali em cima nós temos as ferramentas, ele abre as ferramentas de edição. Então aqui eu posso remover partes da malha que eu não quero, por exemplo, aqui eu clicando aqui na lixeirinha embaixo, eu retiro aquela seleção que nós fizemos ali. Por exemplo, aquela malha eu não queria, pode limpar, melhorar a malha em algum sentido. Então foi isso que a gente fez. Aqui embaixo, tá, em escultura, tá, sculpting, não sei se é a pronúncia correta. Clicando aqui, nós temos aquelas mesmas ferramentas que nós temos em todos os softwares, né? Adição, subtração, aqui de fazer um smooth e obviamente fazer uma morfologia que quando a gente precisa fazer uns sulcos pequenininhos, a gente pode usar essas 4 ferramentas aqui. Então eu usei basicamente a de remoção e comecei a fazer esse preparo em todo o contorno do dente. Todo o contorno do dente. Aí depois usei aqui o smooth para dar uma arredondada. Então aqui só tem que cuidar com os adjacentes, né, os dentes vizinhos, para não distorcer muito. Mas também, ao mesmo tempo, a gente não precisa se preocupar muito aqui, porque é uma coroa provisória. A gente vai depois em boca preparar realmente como o dente vai ficar e com um pequeno desgastezinho. Então é bom a gente pecar pelo excesso, e justamente as proximais estar com um pouquinho de excesso. E com uma borrachinha lá no provisório a gente consegue adaptar diretamente em boca e fazer com que isso entre, né, lá no preparo final que a gente vai fazer na sessão seguinte. E reembasar ele, pode ser com acrílico, com uma resina composta, mas eu uso acrílico mesmo, eu gosto muito daquele acrílico Bright da Cota, tem um excelente polimento, um excelente acabamento e ele tem um tempo de trabalho muito reduzido perante os outros acrílicos. Então para aquelas pessoas que já estão bem acostumadas, já estão com uma mão boa de tempo, eu recomendo bastante os acrílicos da Bright Cota, que vem nos potinhos pequenininhos, vem por cor A1, A2, A3, consegue escolher até pela escala Vita. E note também que esse preparo, ele está muito aquém do que ele vai ser na realidade. Aí ele tem que ser assim, para que aquela casquinha que a gente vai fazer, que é o eggshell, ela vai ficar exageradamente fina. E é justamente isso que a gente quer. Ela fica só uma casquinha externa daquele dente, daquela anatomia, para então a gente vai reembasar aquilo em boca depois do preparo real. Eu quero ver se eu consigo trazer esse caso pronto depois de preparado e com a cerâmica no lugar, tá? Pra gente ver como é que é a sequência clínica. Então vai ficar bem bacana. Esse paciente vai passar depois por uma reabilitação, né? Vai tirar todos esses amálgamas, aqui tem uns tártaros que vai ser removido. O outro lado também tem fraturas do outro amálgama, então esse caso aqui eu só reduzi para vocês, vai ser feito esses 2 molares, mas aqui eu só estou mostrando este lado, o vídeo não ficar muito longo, certo? Então essa é a primeira ferramenta. Quando a gente dá o OK,
lá em cima, tá? De exportar, ele fala aqui para sobrescrever ou para exportar. Eu coloquei em avançados e fiz a exportação e dei o confirmar, certo? Ele vai aqui fazer, ó, o nome aqui vai ser assim, mandíbula base para mandíbula base 2. E aqui ele vai estar perguntando se eu quero sair do programa sem salvar ou vai só sair do programa após salvar, certo? Que ele já está com as duas malhas uma em cima da outra, por isso que ficou bem, ficou repetido, né? E agora, tá? A gente vai então para o nosso software Coordinate Medit Temperatures. Só que daí nós vamos usar aquela opção, ele dá uma opção de usar uma anatomia. E daí ele vai usar como se fosse um pré-preparo, que é aquele que a gente fez quando a gente modificou a nossa malha, fazendo aquele preparo prévio. Então note que nós temos aqui uma coroa pronta em cima daquele preparo que nós fizemos numa malha virtual, certo? Então é bem fácil, não tem nada não tem nenhum truque, mas é que se tu não fizer aquele preparo antes, ele não consegue usar uma biblioteca do software e criar um dente em cima daquele que não tem um preparo. Ele dá erro. Então foi essa maneira que eu encontrei de fazer um provisório na plataforma MeditLink. Então essas ferramentas eu acabo não usando por ter o Exocad, mas eu quero mostrar para vocês que a plataforma ela te dá possibilidades de uma forma gratuita de a gente conseguir fazer isso. Então isso eu acho muito bacana. Eu vejo a tecnologia voando nesse sentido. Eu quero trazer aqui também outros vídeos em relação ao Dental Bird, tá? Que ele tenta fazer com mínimos cliques fazer uma coroa definitiva, certo? Então o vídeo fica por aqui. A partir daqui é só jogar na impressora 3D e fazermos então a nossa restauração. E eu vou colocar aqui umas fotinhos. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!